bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio aqui. Transforme a sua paixão pela confeitaria alemã em lucro. E vocês que estão achando que isso é fácil, isso não é tão fácil assim, mas não é impossível. Então, vem pra cá, fica comigo. Meu nome é Bárbara, eu sou confeiteira alemã e é isso mesmo. Hoje nós vamos falar de um tema: paixão para lucro. Como é que eu vou fazer essa transição acontecer aqui nos teus dias, na tua rotina? Se você vai fazer nas horas vagas, se você já trabalha CLT em algum lugar, quantas horas você tem disponíveis aí no seu dia? São tudo dados muito importantes para aí as suas decisões diárias, porque transformar a sua paixão em lucro não é fácil, mas existe um pré-preparo, existe toda um método, toda uma forma para que você possa dar passo a passo sem tropeçar, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Quando a gente fala transformar a nossa paixão em lucro, né? Isso é mais do que um sonho, né? São muitas pessoas que desejam fazer o que gostam e ainda ganhar com isso e ainda ser bem pago, né? Nós não estamos falando apenas de uma renda extra sacrificante que vai fazer com que você trabalhe e passe noites em claro, porque você agora decidiu transformar a sua paixão pela confeitaria alemã em lucro, né? Isso não quer dizer passar noites em claro, isso não quer dizer ficar finais de semana trabalhando, sabe por quê? Porque eu sou confeiteira alemã e eu também faço parte desse time de que não apoia passar as noites trabalhando para entregar pedidos. Por quê? Porque nós temos uma vida para realizar sonhos, né? E é através da nossa paixão pela confeitaria alemã que nós temos o lucro, nós realizamos os nossos sonhos, os nossos empreendimentos, aquilo que deseja o seu coração. É fácil? Não, não é fácil, mas tem que ter preparo. Primeiramente, gente, falei aqui que não é para qualquer pessoa, tá? Não é fácil e demanda aí um pouco de risco, sim. Mas quando a gente vai falar de risco, a gente também vai falar de investimento, né? Então, quando a gente vai iniciar algo que demanda aí energia, que demanda investimento, que demanda dinheiro, que demanda assim coisas que nos custam realmente valores, né? Vamos colocar aí o recurso do tempo. Olha que valor tem esse recurso, um recurso super nobre, super caro, que não vendem por aí, e é um recurso, o tempo, né? Então nós não falamos apenas de dinheiro quando nós falamos de recurso e de investimento, né? E qual é o tipo de equipamento que eu tenho que investir para eu poder transformar a minha paixão pela confeitaria alemã em lucro, né? Qual o tipo de equipamento confeiteira alemã eu tenho que investir para, felizmente, ter a oportunidade de fazer aquilo que eu amo e ainda ser bem paga por isso? Essa é uma pergunta que muitos me fazem, porque como todo início, sabemos que nada é fácil, principalmente no começo, né? No começo a gente se propõe e se dispõe a trabalhar horas a mais, né? Porque você pensa assim, tá no começo, eu tenho que investir um pouco mais de tempo, eu tenho que investir um pouco mais de atenção, e muitas vezes isso é fato, né? Mas o fato é que dentro da confeitaria alemã nós não precisamos aí ter um investimento imenso em equipamento, cozinha. Nós não precisamos. Por quê? Porque nós estamos falando de uma confeitaria caseira alemã, de uma confeitaria de bolos muito simples, porém muito bem vendáveis no Brasil, de bolos que são muito valiosos no Brasil. Por quê? Porque é uma confeitaria especializada, naturalmente, mas para nós confeiteiras que vamos colocar a mão na massa, se trata de coisas muito simples, muito fáceis, são técnicas que não são técnicas francesas, que
não tem aqueles molhos, aqueles cremes, aquela língua diferente, né? O alemão, na sua natureza, ele já é muito prático, né? E tudo que ele fez, ele trouxe para a confeitaria também essa praticidade, e além do mais, pela história que é vivida. Então, eu te garanto que uma batedeira como essa aqui você vai ter só se for por luxo, porque para você fazer, iniciar e vender muito bolo de receita alemã, você não vai precisar, ó, de uma batedeira dessa. Sinto te informar, né? Mas eu sei que às vezes a gente quer, né, uma batedeira dessa, e é por esse mesmo motivo que eu tenho, né? Então, assim, você precisa de formas muito caras? Não, gente. No início, quando a gente vai falar aqui de investimento, a gente não quer que vocês, pessoas que são apaixonadas pela confeitaria alemã, venham correr riscos, porque isso não é necessário, né? O que é necessário, e eu não abro mão, é você ter vontade de fazer, é você fazer daquilo que você gosta, transformar, fazer o teu sonho. Isso são coisas que eu não abro mão, certo? Mas quando a gente vai falar de investimento, de equipamento, o que eu preciso ter? Eu oriento sempre as minhas alunas, as iniciantes, as confeiteiras de paixão, que estão aí começando no mundo da confeitaria e tem aí um quezinho, uma caidinha pela confeitaria alemã. Então eu tenho assim a feliz notícia para te dar de que você não precisa investir muito, né? E que tudo que eu citei aqui, você provavelmente tem aí na cozinha da sua casa. E com isso aqui, você já pode faturar e fazer dinheiro aí na cozinha da sua casa, né? Então é uma ótima notícia para você que por acaso tem dois fatores: gosta de cozinhar e tá precisando de grana, né? Então se você tem esses dois pontos aí que eu estou falando para vocês, então ó, sejam bem-vindas, você está no lugar certo, que para iniciar na confeitaria alemã você não vai precisar nada mais, nada menos do que espátulas. Abre sua gaveta aí e me fala quantas espátulas você tem. É, né? É assim mesmo, né? A gente tem espátula porque nós mulheres que temos uma caidinha pela confeitaria, nós vemos uma espátula, nós não aguentamos, nós compramos uma espátula amarela, uma azul, uma vermelha, nós compramos uma menor, uma média, uma grande, porque vai que, né? Vai que a gente precisa usar, né? Então é isso mesmo, eu conheço essa história, né? Então, espátulas, formas. Quais formas eu preciso ter? Gente, você vai começar investindo em equipamento que você tem na cozinha da sua casa. Nada mais, nada menos. Se você tem uma forma redonda, é nela que você vai começar. Você vai começar a fazer as receitas, a conhecer, a testar, a melhorar aquilo que você acha que pode ser melhorado para a tua região, para as frutas que você pode utilizar, para os açúcares que você pode utilizar, para as farinhas que você pode incrementar ainda mais, porque nós damos muito valor para o artesanal, nós damos muito valor para aquilo que tem de rico na tua região, que às vezes as pessoas estão ainda de olhos fechados para isso, mas como eu moro aqui na Alemanha, eu sei que quando uma coisa tem um selinho escrito assim, aus der Region, que significa que é da região, então isso aí enriquece muito o produto, né? As pessoas fazem questão de comprar aus der Region. Por quê? Porque teve economia de gás carbônico na atmosfera, porque teve economia de um monte de transporte, de um monte de pessoas trabalhando em cima daquele produto, vem ali do produtor, né? Direto do produtor. Então quando a gente fala isso, a gente valoriza muito, e eu aprendi isso aqui. Isso não veio comigo do Brasil, são coisas que eu aprendi na minha jornada como confeiteira alemã, a valorizar o artesanal, e ainda mais quando vem com esse selinho direto do produtor ou é da região, como a gente entende aqui em alemão, né? Então aqui um forno, pessoal, um forno é indispensável, né? Um forno você precisa ter. Precisa ser um forno elétrico? Não precisa. Precisa
precisa ser um forno cheio de coisa, né? Um forno assim daquele super que tem aquela hélice que faz aquele ar quente girar. Não precisa. Você precisa ter um forno, na melhores das hipóteses, regulado, né? Reguladinho, daquele que tem a temperatura dos dois lados iguais, que não fica oscilando muito a temperatura dentro, né? Se é a gás, muitas vezes é um entupimento de alguns buraquinhos que vai causar essa oscilação de temperatura de um lado mais quente do que o outro, e é esse fator que muitas vezes o teu bolo cresce mais de um lado, ou então ele fica mais dourado de um lado. Quando acontecer assim, né, você tem que simplesmente virar o seu bolo dentro do forno, lembrando da regra dos 25 minutos, né? Não abrir antes dos 25 minutos, que é um tempo imprescindível aí para o crescimento do bolo, né? Então eu tenho que tirar meu bolo do forno. Vamos, já volto para continuar falando isso aí, senão meu bolo vai ficar pretão. Bolo pretão ninguém gosta, né? Então é isso aí, gente. Voltando para esse assunto sobre forno, tá? Então, claro, depois que você começar a fazer dinheiro, que você começar a ver dinheiro limpo através do serviço das tuas mãos, aí da cozinha da tua casa, aí é a hora de você falar, agora eu posso investir. No que eu posso melhor investir esse dinheiro que vai me fazer mais dinheiro ainda? Esse é o modo super alemanizado de pensar também, certo? De que você possa fazer com o que você tem, ser fiel naquilo que você tem, fazer com o que você tem, e aí você vai pensando bem na onde você vai investir o seu dinheiro, se você vai investir em formas. Por que eu falo em formas? Porque eu aqui vendo os meus bolos alemães em pedaços, né? Eu faço uma forma bem grandona, que inclusive é só o aro, talvez você já conheça, eu sempre mostro por aqui. É só um aro grandão e eu posso regular o tamanho que eu quero, né? Se eu quero 30 fatias, se eu quero 30, 40, 50 pedaços, eu faço a minha regulagem de acordo com a minha encomenda. E eu faço assim porque aqui na minha região as pessoas encontram assim na padaria, né? Então assim, eu prefiro vender em pedaços porque a minha lucratividade é maior. Então, é uma opção minha. É claro que quando uma família vem pra mim e pede um bolo de tal, daquele jeito, eu faço, certo? Porque aí eu também coloco o preço em cima para uma família e também a lucratividade é ótima. Mas no Brasil a lucratividade é muito melhor. Por quê? Porque é um bolo importado. Vocês estão produzindo aí na casa de vocês simplesmente uma confeitaria especializada, super procurada, super deliciosa, né? E que não é difícil. Como eu falei, são bolos caseiros alemães que têm aí o seu valor, né? Então, batedeira simples. É necessário? É necessário. Por quê? Porque com uma batedeira simples vai facilitar aí muito a sua vida, né? Se você vai fazer, por exemplo, um bolo de festa alemão, você vai precisar bater os ovos, vai fazer aquele creme, aquela emulsão para deixar aquele bolo bem fofo, ou alguma massa pão de ló. Lembrando que essas massas são geralmente para bolos de festas aqui na Alemanha. E é uma massa bem leve, que leva uns recheios também leves, né? Que não é aquela massa mais estruturada, que também temos aqui na confeitaria alemã, né, gente? A gente tem aqui tudo que é massa, tudo que é técnica, a gente aprende. Mas batedeira simples é muito boa, porque facilita muito o teu trabalho, né? É muito mais rápido para a tua produção. A gente não precisa nem colocar no tempo para você fazer uma clara em neve, por exemplo, na mão e na batedeira. É muito mais rápido na batedeira, mas você sabe que aqui, pra gente ser formados, cozinheiros, confeiteiros, nós temos que fazer tudo à mão, né? Então assim, a gente trabalha com isso aqui, a gente sabe que a gente tem funcionários que são assim, que vêm e que batem a clara de neve na mão. Por quê? Porque para eles é mais fácil, porque eles aprenderam assim, aquela regra, né? Não precisa pegar equipamento. Fora quando naturalmente é para mais pessoas, né? É um bolo maior, é um evento, que isso também sempre acontece aqui, né? A gente já sabe, onde que o povo gosta de festar e se reunir é aqui na Alemanha. Então quando o verão chega, também nem é só no verão, né? Estação aqui não falta, né? Verão, calor, primavera, herbst, outono, todo é motivo pra gente ter um bolo diferente na mesa. Então é bem desse jeito. Então, batedeira simples para facilitar a sua vida, porque para começar, eu sinto te informar
transformar os melhores tortas alemãs mais vendidas aí no Brasil, com um valor super agregado, você não vai precisar nem de batedeira, tá? Não sei se isso é uma boa ou se é uma má notícia pra você. Isso quer dizer assim, ó, levanta a bunda do sofá e vai trabalhar, porque dá pra fazer dinheiro sem batedeira com a confeitaria alemã, tá? Então eu acho que isso é uma boa notícia. Faça dessa boa notícia boas coisas pra você também. Pessoal, balança, essa eu não abro mão, tá? Balancinha, tá? Eu, por falta de uma, tenho 1, 2, 3 balanças, porque elas são, assim, de suma importância. Pode ser qualquer balança, tá? Você não precisa colocar muito dinheiro aí numa balança, tá? Mas precisa ter balança. Por quê? Porque a confeitaria, a culinária em si é uma química e ela é feita da reação de 2 ingredientes. E se nós perdemos as proporções adequadas, ideais, a gente não vai ter um resultado satisfatório. E como eu ensino vocês transformarem a paixão pela confeitaria alemã em lucro, vai ser necessário que você tenha as medidas exatas para você ter padrão, para você ter custo de precificação correto. A gente trabalha tudo com gramas, né? Então, assim, precisamos acertar isso. Balança eu não abro mão, forno não dá para abrir mão, espátula e forma é aquilo que você tem em casa, tá? Batedeira no começo, se você quiser só, te dou 1 mês para você fazer dinheiro sem batedeira, tá? Você pode vender muita coisa da confeitaria alemã sem batedeira, tá? Fazendo com a mão. E vai ser muito trabalhoso? Não vai, porque a técnica facilita a vida da gente. E quando a gente fala aqui com a confeiteira alemã, a gente também tá falando com as técnicas alemãs de fazer strudel, streuser, cuca, floresta negra, os melhores diversas variações da confeitaria alemã caseira. Então, gente, eu espero que tudo isso aqui tenham sido boas notícias para vocês, tá bom? Porque vocês, com esse tipo de investimento aqui, vocês aí são capazes de transformar a paixão pela confeitaria alemã em lucro, tá bom? Então, se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse assunto, se isso aqui deu uma animada, né? Por favor, curte esse vídeo, compartilha e comenta. Deixa aqui também seu comentário. Fala, depois dessa também vou fazer, né? Porque não tem jeito de fugir, né? Reclamar de que as coisas estão difíceis é mais fácil do que a gente arregaçar as mãos aqui, ó, e ir pra cozinha, pôr a mão na massa, fazer teste, testar forma, testar receita, fazer os padronizamentos, assim, colocar as suas receitas no padrão, né? Vou fazer assim, assim, assado, essa embalagem, essa e essa. E ó, nem precisa de forma, porque hoje em dia a gente tem formas forneáveis, tá? Que você assa direto na sua forma, faz a sua cuca maravilhosa, não precisa desenformar, é só entregar para o cliente com uma apresentação linda, de uma forma que ele venha viver uma experiência de comer um bolo totalmente alemanizado, tá bom? Isso aí, ó, é por sua conta, tá bom? Então é isso mesmo, um grande abraço e até o próximo vídeo.